E esse vídeo aqui vai ser um pouco polêmico, tá? Que eu quero que você entenda, até falei aqui, né? Não escale suas vendas se você quer ser feliz. Eu não tenho nada contra quem quer escalar as vendas, mas é mais assim, para você entender que você não precisa escalar suas vendas para ser feliz, tá? Então a gente vê muito, né? Aqui na internet e tal, o pessoal, não, porque você precisa escalar suas vendas, porque você precisa ser, vamos lá, que senão você não vai conseguir ter um lucro e tudo mais, né? Porque tem que vender, faturamento, e contrata mais vendedores, e contrata estrutura, e monta escritório e tudo mais. Eu vivi tudo isso, tá? Passei por tudo isso, quebrei, não quebrei por causa disso, tá? Quebrei por outros motivos, mas é um modelo que eu não tenho mais vontade de viver, tá? Então, quando eu quebrei lá em 2017, uma coisa eu tinha certeza, tá? Que eu não queria ter mais uma empresa que fosse grande, tá? O que eu falo empresa grande? Empresa grande para mim já é uma empresa que tá, quando a gente sai ali de 25, 30 funcionários, para mim já é grande, porque você já começa a ter que departamentalizar toda a empresa. Você tem que ter lá o seu, dependendo do modelo, né, que você tiver, mas com certeza você tem que ter uma área financeira, com certeza vai ter que ter uma área de RH, com certeza você já começa a ter várias outras atribuições aí de questão fiscal e tudo mais, para conseguir continuar crescendo. E isso vai inchando a empresa, tá? Vai tendo essa... não adianta, você vai ter que cuidar disso, você vai ter que se dedicar tempo a isso. Então, para mim, é um modelo que não serve mais, tá? Quando eu comecei a trabalhar aqui com a Pipe Digital, uma coisa que eu falava aqui para minha esposa é que eu não queria mais... que a minha empresa tinha que caber dentro da minha mochila, tá? Então, eu comecei a gerar muito conteúdo aí para o YouTube, muito material aí sobre o Pipe Drive, deu muito certo isso, tá? Tanto é que em 6 anos a gente se tornou a maior consultoria da América Latina aí do Pipe Drive, um dos maiores CRMs do mundo, tá? Um modelo de negócio super enxuto, altamente rentável, né? E assim, mudou completamente minha vida. É um modelo que eu quero viver, tá? Como que era a minha vida antes? E aí você vê se você não se enxerga ou enxerga pessoas que você conhece, tá? Que tem uma empresa maior, tá? Não vou nem falar empresa grande, porque grande é muito relativo. Que acaba tendo que ter essa rotina de vida, né? Então, antes eu não tinha... eu não tinha, assim, não tinha tempo para mim. Então, de manhã eu já acordava cedo, às vezes nem dormia mal, porque tinha aquela pressão enorme para o crescimento, tá? Então, eu acordava já cansado, então de manhã não conseguia fazer atividade física e tudo mais. Não é nem que não conseguia, se eu me organizasse, conseguiria, tá? Mas eu tinha aquela pressão, já acordava naquele estresse, eu vivia estressado, vivia... Sempre naquela pressão, em busca de resultado, porque eu tinha uma pressão enorme de operação que eu tinha que eu arrastava, tá? Então hoje em dia tá bem mais tranquilo, né? Então é uma rotina bem mais tranquila, tá? Empresa muito mais enxuta, então se der algum degrau de faturamento em algum mês, para mim não é problema, porque o maior custo meu são custos variáveis, né? Então o custo fixo lá, que queira ou não, você faturou ou não faturou, você tem que pagar, né? Hoje é muito baixo aqui na Pipe Digital, então eu fico livre desse peso, tá? Eu fico bem livre. E até mesmo com a Pipe Digital, eu passei a questão de uns 2 anos atrás, o dilema, né? De eu vou escalar, vou criar equipe, vou criar departamento de marketing, né? Ou vou continuar do jeito que eu estou, tá? Eu preferi continuar no modelo enxuto, tá? Pode ser que um dia cresça? Pode ser, mas vai ser uma consequência de tudo que está acontecendo, não é uma coisa que a empresa vai viver em torno disso, tá? A minha rotina é em torno de crescimento e escalabilidade, tá? Hoje realmente eu não preciso disso e não vejo nenhuma vantagem para mim hoje
acontecer isso, tá? E é isso que eu penso, tá? Quando as pessoas falam que você só vai ser feliz, não é nem tanto ser feliz, tá? Que sua empresa tem que escalar, tem que vender cada vez mais, alto rendimento, alta performance, né, e tudo mais. Então, você começa a criar, né, você tem essa pressão, que é o modelo tradicional de crescimento, né, você começa a ter essa pressão, você começa a criar situações aí dentro da sua empresa que muito provavelmente não condiz aí com o seu modelo, com o que você quer para sua vida, tá? Volto a falar, não tenho nada contra quem quer escalar as vendas. Eu até admiro pessoas que põem o dinheiro na frente, né? Contratei aqui 10 vendedores para começar a gerar lead, para começar... Enfim, eu admiro isso. Eu não tenho mais esse perfil, não tenho mais essa coragem, tá? Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que as vendas não precisam ser escaladas para você ter um bom resultado, né? E para você conseguir ser feliz, tá? Você pode ter um bom ganho, tá? Se você se dedicar aí a alguns pontos que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Então, é o que eu falo, muitas vezes você não precisa de mais gente, tá? Você precisa de mais clareza no que precisa ser feito aí no seu modelo de negócio, tá? Então, como eu falei, crescer nem sempre é a resposta que você terá aí, tá? Muitas empresas que eu já vi, e foi o que aconteceu comigo, quando cresceu, perdeu aquela agilidade, perdeu a qualidade, perdeu o propósito, perdeu aquela interação com os clientes, porque muitas vezes para você escalar o processo, você vai ter que trazer gente, e para amadurecer essas pessoas no seu DNA, né, no DNA da sua empresa, né, que você quer, demora tempo, tá? Então é realmente complicado. Então, esse crescimento aí que eu falo, ele deve ser meio que intencional, tá? Não aquela coisa automática, vamos pôr gente para dentro, né? Só faz, para mim, tá? Só faz sentido uma empresa crescer se ela melhorar ou a vida do dono da empresa, tá? No meu caso, eu vou ter uma empresa maior, vou expandir, vou, sei lá, contratar pessoas, representantes em outros lugares, tem que melhorar a minha qualidade de vida, tá? E não piorar. Eu não vou ficar pondo gente lá que só vai dar problema para mim. Teve um caso que aconteceu aqui com a gente há uns 2 anos, tá? Que a gente contratou uma vendedora e ficou 1 mês com a gente. Foi bom o processo, né? Eu assim, naquela época eu estava mais traumatizado ainda do que hoje, né? Traumatizado 2 anos atrás, eu ainda estava muito esperto com esse negócio de contratar gente e tudo mais. Só que eu percebi que a empresa ela já estava perdendo por ficar muita coisa concentrada na minha mão. O Pipe Digital já estava perdendo, né? Então contratamos uma pessoa para trabalhar na área de vendas. Foi 1 mês assim, mas foi nossa, horrível, tá? Né? Foi uma merda. Porque a pessoa não entregou nada, né? Tudo que você ia fazer, a pessoa contrariava, a pessoa achava ruim, batia de frente, não entregava serviço. Ela ia trabalhar na área de vendas, chegava o lead ali para ela, tinha que entrar em contato, coisa super simples, tá? E isso que eu sou vendo projeto de consultoria todo dia. Então, eu falo assim, foi ruim? Não, foi bom porque eu vi ali tudo que estava errado e tudo que precisava fazer. Daí eu até comecei a pensar, imagina se eu ponho 3, 4 pessoas e vira essa lambança, né, do que estava. Júnior, mas você não selecionou? Selecionou, tá? Eu já fiz seleção de muita gente, é o trabalho que eu faço, né? Treinei a pessoa e tudo mais, mas não andou, tá? Não andou. Umas dificuldades assim que a gente tem que ter de controle no trabalho remoto, tá? Isso só ficou 1 mês porque eu controlei, olhei e vi que não era o perfil do que eu queria aqui para dentro, tá? Enfim, depois contratamos outras pessoas, deu certo, tá? Uma outra pessoa. Uma coisa importante, sempre quando a gente fala, pessoal, de não escalar as vendas, não é que a empresa ela vai sempre ficar aquela empresinha quadradinha, tá? Quando a gente fala em não escalar, na realidade, eu não quero escalar a parte chata ali das vendas, né? Que é a operação, de você arrastar todo aquele, é,
todo aquele peso operacional, tá? De processos que são ineficientes, né? De situações que a rotina ali começa a ficar muito pesada, tá? Então, sempre que a gente vai olhar para isso, a gente, quando vai escalar, primeiro ponto, fazer primeiro a eficiência operacional. Se você está fazendo hoje com uma pessoa, você tem que melhorar a sua rotina operacional para que ela fique mais ágil, tá? Para começar a sobrar tempo para você. Para quê? Para quando você escalar, isso aí já fique de uma forma, já esteja de uma forma aí mais ou menos validada, tá? Um processo que seja ágil e tudo mais, tá? E sempre com foco em 2 pontos. Em maximizar o lucro, tá? E também na sua liberdade. Quando você tira um trabalho de você, que você entrega para outra pessoa, uma pessoa que vem te ajudar, tá? Primeiro, essa pessoa você tem que olhar muito quanto que essa pessoa precisa produzir aí para você ter um lucro em cima do trabalho que foi repassado, tá? Depois a gente vai ter outros vídeos aí de como repassar esse tipo de trabalho e tudo mais, tá? E que traga mais liberdade para você. Liberdade para ficar vagabundeando, Júnior? Pode até ser, se você quiser, tá? Mas normalmente te deixa mais livre para você ir direcionando a empresa para outros caminhos, para você ter mais criatividade, tá? Para você ter ou você criar outros processos ali dentro da empresa, porque daí sim, você com mais tempo consegue começar a pensar em processos escaláveis, tá? Muitas vezes você não precisa aumentar a quantidade de clientes, que nem aqui. A Pipe Digital, ela atende um bloco de clientes, a gente tem uma capacidade, tá? Quando eu percebi que essa quantidade de clientes começou a ficar muito grande, o que eu fiz? Eu aumentei bastante o preço. Hoje, por incrível que pareça, nossos projetos de consultoria, muito provavelmente, pelo que a gente vê aí no mercado, tá? É o preço mais caro. É o preço mais caro. Mas as empresas fecham com a gente, tá? A gente aumenta sempre o preço, mas as empresas querem fechar com a gente. Por quê? Sabe do resultado que eu entrego, né? Então, quase que virou uma boutique de consultoria aqui na Pipe Digital. Isso é muito bom, porque todo mundo vai entender esse valor que eu estou agregando ali na operação, tá? Então, sempre que vocês forem pensar, né, em trazer alguém para a operação, em trazer mais situações aí para a operação, em escalar essa operação, primeiro, anotem aí, validar esses pontos. Primeiro você colocar muita eficiência no processo que você vai escalar, mesmo que seja somente você, tá? Nesse processo. Segundo, sempre buscar maximizar esse lucro, tá? E também, esse processo que você vai escalar, ele tem que te trazer mais liberdade para te liberar para outras coisas, tá? Quando a gente fala, né, até essa liberdade, é para te dar autonomia, para você conseguir pensar em outras coisas, tá? Então, por que você vai ter que abrir mão da sua liberdade para manter uma equipe que você nem quer, tá? Então, não, eu vou abrir mão, eu pus uma equipe aqui, agora, em vez de eu vender ali com alta qualidade, ser mais eficiente, eu tenho que ficar cuidando dessa equipe, tá? Então pense nisso, comece a pensar, tá? Comece a pensar. Por isso que eu acredito muito que o modelo de vendas ideal, quando é um modelo de vendas pequeno, é você e mais um, você e mais dois, tá? Se você tem que entregar, uma consultoria tem que entregar de forma operacional, ser essa passagem de bastão muito bem feita ali, sabe? Ser um processo eficiente, porque senão sempre vai respingar para você ali no processo comercial, tá? Para você ganhar lucratividade, muitas vezes você tem que buscar sempre o seu cliente ideal e não um cliente em massa ali que você... eu vou trazer mais 20 clientes. Não sei se 20 clientes é muito ou pouco para você. Eu até pausei aqui para pensar com relação ao nosso modelo de negócio aqui, tá? Eu poderia, há alguns anos atrás, trazer, né, virar parceiro de um monte de tecnologia e trazer aquele monte de clientes para dentro, para ajudar essas empresas com esse monte de tecnologia, mas não foi o que eu busquei, tá? Eu busquei me aprofundar muito aí no Pipe Drive. Então,
até quando a gente olha ali, que fala funil de vendas, né? Então, eu não estou convencendo essa camada aqui de cima a usar um CRM. Eu já busco aquela camada embaixo lá, que já sabe que é um CRM, precisa de um CRM e está com o Pipedrive ali no jogo, tá? Já sabe que quer o Pipedrive, ou pelo menos considerar o Pipedrive ali no jogo, tá? Então, isso aí sempre trago clientes já muito maduros, isso aí fica muito eficiente. O cara entende o valor, tá? Aí que eu consigo cobrar mais desse cliente e consigo entregar, gerar muito valor para ele, tá? Então, é isso que a gente sempre, eu procuro me conectar nesse perfil de cliente ideal. Você vê que aqui no canal a gente, né, gera todo esse conteúdo aqui falando sobre processo de vendas, tá? Até o modelo do programa Vendas Te Liberta é um outro modelo, um outro material que a gente está criando aqui no canal, e também tem vídeos no canal, tem busca de clientes aí por empresas que querem implantar o Pipedrive. Então, agora, depois de 6 anos, tá, que eu tô criando outra camada aqui, que é o programa Vendas Te Liberta, que é para alcançar, né, vendedores, empreendedores, donos de empresas, gestores comerciais que querem escalar as suas vendas sem a parte chata ali, sem precisar escalar a parte chata da operação, baseado em 4 pilares, principalmente, que é gestão de negócios, tecnologia, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento técnico, tá? Que é realmente o que eu desenvolvi aqui nesses 6 anos, que eu cresci muito a minha empresa, tá? Então, é sempre quando a gente quer, né, quando você busca, né, esse seu perfil de cliente ideal, não fica queimando cartucho à toa com um monte de coisa, trazendo um monte de clientes que não tem o perfil ali de atendimento que você precisa, que você busca, né? Que traz aqueles clientes quadrados. Eu já fiz isso, já fiz muito isso, tá? De trazer clientes aqui para dentro da empresa, meio que por dinheiro, que precisava pagar a conta, tá? E daí, assim, era uma coisa chata, porque não encaixava, né? Entregamos o projeto e tudo mais, mas era aquela coisa quadrada, cliente que não deslizava aqui dentro do nosso processo, tá? Então, valorize sempre isso, tá? O perfil de cliente que valoriza o seu trabalho, tá? Porque é uma consequência, tá? Você vai desenvolver um bom trabalho, esse cliente vai ficar feliz, ele vai voltar a comprar de você, você vai conseguir vender mais depois, mais vezes para esse cliente, ele vai indicar esse cliente aí para outras pessoas, tá? Para outras empresas, tá? E não tem jeito, pessoal, sempre que você for pensar em não escalar suas vendas, tá? A gente tem que pensar nesses 4 pilares aí que eu raciocinei aqui com relação ao programa Vendas Te Liberta, tá? E assim, não tem como. Eu vi que é o DNA nosso, tá? Por incrível que pareça, sempre, quando eu olhei isso, eu falei, meu, isso aqui, por que deu tanto certo aqui comigo, tá? Porque sempre, porque eu sou bom nisso, porque aqui eu gosto disso, porque aqui eu priorizei isso, porque aqui eu não gosto disso, mas eu uso, tá? Porque tem que utilizar. Então, tudo que eu mapeei, eu sempre mapeei aqui em cima de 4, voltando a falar, tá? Reforçando aqui, 4 pilares, tá? Pilar de negócio, tá? Então, eu sempre priorizei uma estrutura enxuta. Lembrando que eu falava, minha empresa tem que caber dentro da minha mochila, tá? Então, sempre priorizei uma estrutura enxuta, com processos muito ágeis, com processos muito mapeados. Sempre quando dá um problema aqui num processo aqui dentro da empresa, a gente já senta, já discute sobre o processo, já deixa ele ágil, vê que ferramenta que vai trazer e tudo mais, tá? Para facilitar. Sempre com muita tecnologia, tá? Aqui a gente tem a gente vende aqui, né, o Pipedrive, só que hoje todo o meu processo ele está mapeado ali dentro do Pipedrive, tanto de vendas como implantação de projetos, está mapeado ali. No meu caso, funciona bem, tá? O pós-vendas fazer ali dentro do Pipedrive. Às vezes no caso de vocês, dependendo do modelo de negócio, não, tá? Mas eu falo que assim, sempre quando a gente fala em vendas e tecnologia, o CRM é a resposta ali que a gente sempre vai ter que olhar, tá? Se você não tiver um CRM, seja Pipedrive, seja outro CRM, não tem jeito. Você vai engatinhar, não vai, tá? Aquela coisa que vai sempre ficar aquele limbo.
e bastante automatizado, tá? Um CRM bastante automatizado, porque daí você ganha tempo nisso, padroniza a operação e tudo mais, tá? Outro ponto, desenvolvimento pessoal, tá? Eu percebi que, assim, mesmo depois que eu comecei a estudar aqui para fazer o programa Vendas Te Liberta, o que eu percebi? Que muitas coisas do que eu faço, que nem relacionado à rotina, à gestão de tempo, a clareza que eu tenho sobre essas coisas, a disciplina de utilizar um CRM, tá? São características que que são meio naturais, ali, vamos falar naturais, assim, para mim, tá? Não sei porquê, mas assim, tinha muita coisa que eu já sabia que tinha que fazer, né? E quando eu não fazia, eu tinha clareza de saber que eu estava errado em não fazer, tá? Então, não vou falar que 100% do tempo eu sou alta performance, que não sei o que eu acordo de manhã e tomo banho gelado. Não, eu sei muito bem o que tem que fazer e quando não faço, eu sei que eu estou errado em não fazer aquilo, tá? Então, eu comecei a ver que gestão do tempo eu sei fazer muito bem, tá? Então, agora que nem assim, a gente está querendo escalar o canal, eu já reorganizei a minha agenda em blocos de tempo para me dedicar somente ao canal. Normalmente eu deixo isso na parte da manhã, que eu tô com a cabeça mais fresca, mais tranquila, então eu consigo pensar mais em conteúdos, tá? À tarde, eu tenho a disciplina de horários e tudo mais, de cumprir horários e tudo mais, tá? Mesmo assim, eu tenho a liberdade de almoçar na minha casa, de tomar café da manhã com a minha esposa, com a minha filha, tá? De ter um período aqui de tomar um café da tarde para dar um tempo e depois conseguir produzir mais. Então eu consigo organizar muito bem desde o início. Eu já tive bastante momentos assim que eu estava com a agenda muito zoada, sabe? Muito desorganizado, muito indisciplinado. Mas hoje está bem legal, assim. E também técnicas de vendas, tá? Então, falei do pilar de negócio, tecnologia, a parte de desenvolvimento pessoal e a parte do desenvolvimento técnico. Que desenvolvimento técnico entra aí a parte de técnicas de vendas, né? Então, quando um lead chega aqui, eu entendo muito bem do que ele precisa. Como a gente já implantou mais de 500 operações, já mapeamos operações de tudo quanto é tipo, pelo background que eu tive aí do mundo corporativo, de vendas e ser proprietário de empresas, de empresa maior, tá? Então, eu tenho isso. Também a minha vida acadêmica, né? Sou formado ali pela FGV em gestão e também em marketing ali pela FGV. Então eu consigo ter todo esse olhar aqui de desenvolvimento técnico, tá? Tenho muito que aprender? Muita coisa, tá? Está sendo tão bom estudar de novo, né? Conseguir estudar e trazer todos esses conceitos aqui para você, tá? Uma coisa que eu falo, se você é da área de venda, se você estudar, você vai ganhar muito mais que médico, que juiz, que qualquer outra profissão, tá? Se você tiver no segmento certo, que te valorize, você construir a sua vida de uma forma bem organizada, com certeza você vai ganhar muito mais que esse pessoal, tá? E para você ganhar mais que esse pessoal, tá? Aprender sobre isso, tô deixando aqui embaixo no link da descrição, um link para você se inscrever aí para receber as novidades sobre o programa Vendas Te Liberta. Assim que sair, que tiver estruturado, eu já vou mandar as novidades aí para você. Você vai ficar por dentro de como escalar as suas vendas aí sem precisar escalar a parte chata da operação. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto.